Então, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Mara Rúbia Martins, sou pedagoga, psicopedagoga clínica, mestre em psicologia, doutoranda em ciência da informação na Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal. Atualmente eu estou como psicopedagoga clínica e formadora de profissionais na área de educação. Eu sou professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aqui em Brasília. Trabalhei mais de 30 anos e nos últimos 16 eu trabalhei com estudantes com transtorno do espectro autista em sala de aula, professora regente. Então, eu não digo que eu domino o assunto, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento teórico por conta dos estudos, né? Eu sempre estou estudando, mas prática também, prática de sala de aula, mais de 30 anos e nos últimos 16, mais especificamente, com estudantes dentro do transtorno do espectro autista. E aí, a gente tem um pouquinho de experiência nessa área, mas nem sempre foi assim. E eu gosto de contar sempre isso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente já chegou aqui do nada, assim, né? Não teve um processo durante todo esse tempo. Então, a partir do ano 2000, quando eu tive o meu primeiro estudante autista, então já se vão 20 anos nessa jornada, a gente estuda um pouquinho mais o transtorno do espectro autista e outras deficiências também, porque agora eu tô na clínica e nós trabalhamos com outras deficiências ou dificuldades de aprendizagem. Mas a maior parte do tempo, o meu estudo e a minha prática foi com estudantes dentro do transtorno do espectro autista. Na maior parte do tempo com crianças e adolescentes, né? Atualmente eu faço um trabalho voluntário na Associação Pestalozzi de Brasília, que atende adultos com diversas modalidades de deficiências, deficiências múltiplas, né? Mas nós temos também alguns meninos com transtorno do espectro autista. Eu falo meninos, mas são meninos a partir dos 24 anos de idade. E eu agora, por trabalhar, por orientar, por conviver com essa faixa, também estou começando a estudar um pouco sobre o envelhecimento de pessoas com deficiência. E eu fico assim, preocupada, porque a gente tem poucos estudos nesse sentido. Ângela, muito obrigada. Ela disse que os convidados estão entrando. Então, gente, convidem os de vocês também. Façam como a Ângela. Vamos socializar o conhecimento. Por quê? Porque o objetivo dessas lives que a gente faz diariamente aqui, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, é socializar o conhecimento. As pessoas me perguntam, você sempre fala de autismo? Nem sempre, mas muitas vezes a gente fala sim. E a gente troca experiências. Nos últimos meses, todos os dias eu tenho recebido convidados. E hoje, especificamente, eu vou falar desse tema. Por quê? Porque na segunda-feira eu postei um vídeo que eu fiz no final de semana no YouTube. O vídeo tem um título, Autismo, Aulas Remotas. E eu tive muita gente procurando, muita gente acessando, muita gente entrando em contato comigo para comentar, para perguntar, para dar sugestões, para pedir mais vídeos deste assunto. E eu vi que é um assunto de muito interesse, especialmente aqui no Distrito Federal, que as aulas online, as aulas remotas para a rede pública estão começando, né? Então, assim, a gente vê que é um tema que é muito atrativo, não só para os profissionais da educação, quanto para os pais, para os familiares. A TEA em Família
tá dizendo, a Dani tá dizendo que o projeto tá lindo. Muito obrigada, Dani. E a gente conta com a sua participação. A Dani tem outra participação aqui depois, tá bom? Então, por conta dessa procura, e as pessoas querendo saber, a gente pensou em falar alguma coisa. Mas aí eu pensei, onde eu vou pesquisar? Onde eu vou procurar? E não tem muita coisa. Eu não achei quase nada a esse respeito. Por quê? Porque eu costumo brincar que é a minha primeira pandemia, né? E eu acredito que dessa minha geração também, das gerações mais novas, inclusive. Então, gente, não tem receita, não tem um programa pronto, né? A Tainara disse que assistiu o vídeo e ficou preocupada, pois não tinha ideia de tantos problemas. Você é mãe, Tainara? Ou você é profissional da educação? Porque, na realidade, nós temos muitos problemas. Nós temos questões administrativas mesmo, governamentais. Nós temos a estrutura do nosso ensino, nós temos a nossa forma de ensinar, que não são muito favoráveis nesse momento. Tanto que eu recebi muitos professores angustiados com a própria questão da tecnologia mesmo, né? A Tainara diz que é mãe. Pois é, Tainara. Então, nós da área da educação, né? Nós da equipe pedagógica, realmente estamos enfrentando um desafio junto com toda a sociedade. Mas o nosso desafio é pela tecnologia mesmo. Muitas vezes todo mundo tem celular e todo mundo se comunica, mas é diferente, gente. Agora, como a Marlúcia disse, presencial já é difícil. Imagina online. A Tainara diz que tem gêmeos autistas em casa. Pois é, Tainara, eu imagino que não tem sido fácil. Eles estudam na mesma turma, as atividades são próximas, que ainda tem isso. E uma das coisas que a gente vai falar é da questão do ensino individualizado. Ele não vai ser um ensino individual, né? Por quê? Porque a gente vai precisar do suporte da família, mas ele vai ter que ser pensado para aquela pessoa, que é um direito dele, até presencial. A gente sabe que as pessoas dentro do transtorno do espectro autista têm direito à adequação curricular, legalmente. Elas têm direito, e não é só a questão legal. Eu nem gosto muito de falar só a questão legal. É a questão mesmo da gente atender com qualidade esse estudante que é muito diferenciado, né? Então, já tem essas questões. Quem por acaso não assistiu ao meu vídeo lá no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, o título do vídeo é Autismo, Aulas Remotas. Eu sugiro que assista, porque aqui com certeza a gente não vai ter muito tempo para falar. Lá a gente organizou, então, mais de 50 minutos, quase uma hora de vídeo, né? Mas a gente pretende continuar falando sobre esse assunto, tá? A Nath tá dizendo, boa noite, trabalho com estudantes autistas e tenho um sobrinho autista também. Neuroconecta, tudo bom? Boa noite. Deve ser a Fabielle Russo que tá aí, né, Fabielle? Segunda-feira nós vamos falar um pouquinho com você. Então vamos lá. A primeira reflexão que a gente faz é que a gente precisa da parceria da família nesse momento mais do que nunca. A gente sempre precisou, mas às vezes a gente não ficou muito ligado a essa família, no sentido, por exemplo, de orientar, de se colocar à disposição, de auxiliar.
de dar algumas orientações para a família, de mostrar o nosso trabalho pedagógico, uma coisa importante. Por quê? Porque agora a família é mediadora. E muitas vezes, por exemplo, a gente vai passar uma atividade para casa, aí a família fala, ué, mas você só vai brincar? Mas você só vai cantar? Mas você só vai contar história? E aí a gente precisa explicar para essa família, que na maioria das vezes não é da área pedagógica, que isso que a gente está trabalhando tem um objetivo pedagógico. Tudo que a gente trabalha na escola tem um objetivo pedagógico. A gente segue aí um currículo, a gente elabora um planejamento baseado nos objetivos que a gente precisa alcançar, que a gente pretende alcançar, objetivos que nós planejamos para os nossos estudantes. E como eu falei, o nosso estudante com TEA ou com qualquer outra deficiência tem direito à adequação curricular. E se a gente tem essa adequação curricular na sala de aula, no ensino presencial, como nós vamos fazer essa adequação curricular no ensino remoto, no ensino online? A gente precisa pensar nisso, né? Então, é um grande desafio. A gente sabe que mais do que nunca a gente precisa trabalhar em parceria com essa família, porque essa mediação vai ficar por conta da família, e a gente sabe que, eu não vou nem dizer as famílias, mas todos nós estamos passando por um momento muito conturbado, muito difícil. Já se vão muitos meses que a gente está nessa condição de distanciamento social. A gente sabe que, além da diversidade do nosso estudante, a gente agora tem que contar com a diversidade do nosso estudante e da família do nosso estudante, né? Então, são famílias que têm que trabalhar de casa, que também estão com trabalho remoto, ou estão desempregados, não estão mais com as pessoas que ajudavam no serviço doméstico, tem 1, 2, 3, 4 filhos, às vezes em turmas diferentes, em anos diferentes, com aulas remotas também, e a gente precisa dar esse suporte. Tem famílias que estão desempregadas, que têm que se preocupar em colocar comida na mesa. Eu digo que estão aí atrás do auxílio emergencial, passando realmente necessidade financeira, econômica. Nós temos pessoas na família adoecidas. Então, gente, não é fácil, né? E do lado de cá que eu falo dos professores, da equipe pedagógica, nós também temos professores que estão adoecidos, preocupados, que têm uma noção de tecnologia, mas assim, para falar no WhatsApp, para abrir um e-mail, mas de repente para dar aula remota em frente a uma câmera, muda de figura. Outra coisa, eu não tenho mais o aluno ali para eu colocar a mão, para eu olhar no olho dele. Então, é a distância. Às vezes a gente tem uma turma, né? Vários alunos aqui na tela. Então, assim, é um ensino mais distante e é muito mais difícil. Até porque a gente não está acostumado. E como eu falei para vocês, é a nossa primeira experiência nesse sentido. Então, está difícil para todo mundo. E a minha primeira reflexão é sobre isso. A gente precisa ter paciência de todos os lados. A gente precisa ter paciência com o nosso filho, com o nosso estudante, né? Porque para ele também não é fácil. A gente sabe, assim, pelas características de uma pessoa com TEA, a gente vê realmente muitos desafios, muitas dificuldades, ficar no mesmo espaço por vários e vários meses. Nós temos essa família, que eu já citei, assim, alguns exemplos, e nós temos os profissionais. Então, esse já é um grande desafio, né? Vocês estão vendo que é uma diversidade. Por exemplo, um professor que tem 30 alunos, além da diversidade dos 30 alunos, ele tem a diversidade das 30 famílias, né? Então, não é fácil, a gente vai ter que ter um olhar
diante de toda essa situação, de todos os envolvidos nesse cenário, e a gente vai ter que abrir linhas de diálogos da escola com a família e vice-versa. A gente vai precisar aí encontrar o que eu chamo de ponto ótimo. O que é esse ponto ótimo? Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai dialogar com essas famílias, né? Vai ser por meio do telefone, do WhatsApp, e-mail, vai ter um portal, por onde a gente vai manter esse diálogo com a família, que vai ter que ser mais estreito, né? O que você acha desse possível retorno das aulas presenciais? A Jana me perguntando. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, porque a gente está indo na contramão de tudo que a gente tem ouvido. E eu não digo assim, não é no senso comum, não. É em termos mesmo de conhecimentos científicos e conhecimentos de outros países que passaram pelo que a gente está passando, né? Inclusive, a gente já teve experiências de países que abriram e agora voltaram de novo para casa, né? Abriram as escolas e agora estão retornando. Então, basta a gente ver que praticamente o sistema de saúde já está esgotado. E você colocar milhares de crianças na escola você abrir muita possibilidade de um contágio ainda maior. Não só dos estudantes, mas das pessoas que trabalham e das famílias que vão receber esses estudantes. Ou seja, de toda uma população, né? Eu espero que, que o governo reflita realmente nessa necessidade, nessas condições que a gente vai votar. Porque tá difícil, tá ruim, sim, mas pelo menos a gente tá com uma certa segurança. E, por exemplo, no nosso caso, que a gente trabalha com estudantes com deficiência, é mais complicado ainda, né? Eu sei de estudantes com TEA que não usam máscara, não conseguem, né? A gente indica treino de máscara, mas tá complicado. Outra coisa, aí chega na escola, você acha que criança vai ter esse distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros do coleguinha, né? E as condições das escolas, elas não favorecem, a gente sabe. Inclusive eu vi uma reportagem mostrando que tem escola que não tem nem pia, né? Então como é que você vai fazer uma higiene? Então a minha opinião, né? A Jana me perguntou, a minha opinião é que a gente precisa refletir mais sobre isso, e eu acredito que ainda não é o momento, né? Então, e todo mundo está falando que muitas famílias, a Jana tá falando, né? E é isso que eu vou falar, uma das coisas que eu quero falar, Jana, é sobre isso, né? Que muitas famílias não têm acesso à internet. Não tem acesso ao computador, às vezes, ou tem o computador, tem o telefone, tem um iPhone, mas vive com a internet de dados, e aí dados não dá nem para uma aula, aí já acabou os dados do mês todo, né? Então, a gente tem muitas questões. A gente tá tendo aqui no Distrito Federal aula também pela televisão, tem alguns canais que tem aulas, algumas escolas, eu acho que a maioria estão oferecendo atividades para a família ir buscar, é uma outra alternativa. A gente sabe, gente, que nada vai substituir o ensino presencial. Mas a gente tem que ver que é um momento emergencial que a gente está passando. Não é qualquer coisa, né? É um momento de preservar vidas. Então, não desmerecendo a educação. Mas se você tem um sistema educacional, mas se você não tem alunos, então nesse momento, as vidas dos alunos, dos profissionais e das famílias, porque esses alunos, eles vão ter contato entre si nas escolas e vão para suas casas,
né? Nós temos que ver, por exemplo, que nós temos alunos com comprometimentos sérios de saúde, né? Com patologias que os colocam em grupo de risco também. E não é só grupo de risco. A gente está vendo pessoas jovens, saudáveis, aparentemente saudáveis, que não tem nenhuma patologia, nenhuma comorbidade, em estado grave e até morrendo, né? Então, assim, a gente, claro, não sabe o que é e tudo, mas então, nesse momento, é o que a gente tem. Então, a gente precisa pensar em como a gente vai proporcionar a aprendizagem nesse cenário tão conturbado que a gente tá. E é isso que eu falei pra vocês, a gente não tem receita, não tem nada assim, olha, faça isso, isso aqui, vai dar certo. O que a gente tem? A gente tem boa vontade e a gente precisa ter boa vontade dos dois lados. Eu falo escola, profissionais de educação e famílias, neste momento, pra gente ver o que é possível ser feito, tá? E aí, como a Jana falou, tem famílias que não têm acesso à internet, não tem o equipamento, não tem a internet, não tem os dados, enfim, tem alguma questão. Então, como é que essa escola vai entrar em contato? É a escola? É o professor? Vai entrar em contato como? Por meio telefone, WhatsApp, por e-mail? De quanto em quanto tempo que esse contato vai precisar acontecer? Então, eu sugiro, então aqui nós estamos refletindo, tá, gente? Então, eu sugiro que a escola, que a equipe pedagógica, que o professor entre em contato com as famílias e faça um mapeamento das famílias que você tem, com as questões básicas, né? Quem teria condições de ter as aulas remotas, se tem alguém disponível na casa para essas aulas remotas, se elas podem acontecer no horário da aula realmente, e quanto tempo essas pessoas têm disponíveis para acompanhar, porque não é possível também a gente ter o estudante em frente o computador, em frente o telefone, que seja, um estudante que precisa de um atendimento individualizado. A gente não está falando de um estudante autônomo, que já domina a internet, que tem um tempo de concentração, né? Que podem ficar um tempo diante do computador. A gente está falando de estudantes que precisam de um suporte, de um apoio do adulto, tá? É desse estudante que a gente está falando aqui. A Thelma, oi Thelma, ela disse que na nossa escola estão fazendo isso, fazendo esse levantamento justamente para ver essas condições que a gente tem nas famílias, né? E aí você vai fazer um mapeamento. Então você tem ali famílias que não têm condições de aulas remotas. Olha, a gente vai pegar e vai ver a programação na televisão, porque tem programação aqui no Distrito Federal, tem programação na televisão, nos outros estados, quem é de outro estado, procure saber como é no seu município, como é no seu estado, né? Não tem condições, algum problema, então nós vamos encaminhar atividades para vocês. Todos os estudantes têm condições de fazer as atividades impressas no modelo plano? Nem todos os estudantes têm, né? Então, o que a gente vai pensar para esses estudantes? Aí a gente vai precisar de quê? De material concreto. Mas a família tem condições de providenciar? A gente vai preparar esse material e a família vai buscar? A Ângela Araújo está perguntando: o que pode acontecer é os professores voltarem para a sala de aula e não terem aluno. O pai se preocupa com a saúde do filho e não vai mandar ele para a escola. Pode acontecer isso, né? O servidor público, ele tem que voltar, vamos dizer assim, né? Mas os alunos não, né? Quanto tempo seria indicado para crianças com TEA de 4 a 5 anos? A Ana Carla está perguntando.
é um dos pontos, Ana Carla. Você vai ter que ver o tempo que o seu estudante consegue ficar. E aí, você entra no outro ponto que eu quero falar. Nós não vamos poder ter 5 horas de aula na frente do computador. Primeiro, gente, que assim, as pesquisas já comprovam isso. Essa tela não é bacana pra gente ficar horas e horas e um tempo prolongado, tá? Então a gente esquece essa coisa de ficar muito tempo. Até tem escolas que estão dando um tempo maior para os alunos que conseguem, mas ela dá intervalos para eles saírem um pouquinho da tela e voltar, tá? Então a gente precisa verificar quanto tempo o estudante consegue ficar. E aí uma coisa que eu preciso falar é justamente isso. A gente está falando, por exemplo, de estudantes dentro do transtorno do espectro autista, que a gente já sabe que muitos deles gostam de uma rotina estabelecida, de uma organização, de uma estruturação. Então a minha orientação é passar para as famílias o seguinte: o senhor tem lá a sua rotina, a rotina da família. Então, dentro da rotina da família, a gente vai colocar a rotina do seu filho ali dentro. Quais os momentos do dia que o seu filho vai ter, vai entrar, vamos dizer, na aula remota ou nas atividades pedagógicas propriamente ditas? Qual é o horário? Quais são os horários? Porque às vezes a gente vai precisar fatiar isso, que é uma outra orientação que eu dou. Então, ao invés da gente colocar, deixa eu ver, a Ana Carla que perguntou, ao invés da gente colocar o menino 1h30, 2 horas de frente para o computador, Ana Carla, eu estou sugerindo a gente dividir isso. Então, tem meninos que, por exemplo, ficam aqui, a professora falando, contando uma história, uma música, fica animado e tal, mas daqui 5 minutos ele já dispersou. Então, eu preciso da mãe, do pai, de alguém aqui do lado para chamar a atenção, para mostrar, para falar lá com a professora também do outro lado tem que perceber e chamar, né? Ô, João, olha aqui, eu tô falando com você e tal coisa. Então, a família também te dá esse feedback, que é uma outra orientação. Então, marcar com as famílias, né? Toda semana, ou no máximo, 2 semanas, a família dá essa devolutiva. Como é que foram realizadas as atividades? Quanto tempo ele conseguiu? E aí o professor vai adequar o planejamento, fatiar, ou seja, dividir a atividade em vários passos, né? Então, a Jana tá falando que muitas famílias querem o retorno. Mas isso aí vamos deixar, né? Ver o que vai acontecer, tá, Jana? Não desmerecendo. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que participar nessa discussão, tá? Cada professor deverá fazer uma sondagem, qual o tempo de recursos e estratégias que cada aluno necessitará. A Nath tá falando. Agora sim, Nath, é um pouquinho complicado. Por quê? Porque você fazer uma sondagem à distância é meio complicado. A não ser que você peça para a família filmar, por exemplo, tá? Por quê? Porque você precisa saber, e aí já é uma outra orientação, qual é o nível de ajuda que esse estudante precisou, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a atividade, você mandou a atividade aqui pro meu e-mail, eu recebi, nossa, que lindo que ele fez, mas eu não sei o processo, eu não sei como ele fez. Então, eu vi que ele fez, que tá aqui, né, na minha mão, eu tô aqui olhando, mas eu não sei como ele fez, com qual nível de ajuda. Por isso que você precisa do feedback do pai. O que significa isso? O pai precisou pegar na mão dele, precisou só dar um apoio, precisou pegar no ombro dele, precisou apontar onde era para fazer, precisou tampar embaixo e deixar só a questão para ele fazer. Como foi essa intervenção? Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa disso, tá? Outra orientação que eu
se o seu aluno precisa desse apoio, desse suporte, faça um filmezinho, tá? Pode fazer um filme curto e mandar pro WhatsApp dele. Tem muitas escolas que não querem comunicação via WhatsApp. Então, mande para um e-mail do pai, né? De alguma forma, mande para ele, olha, essa atividade aqui eu tô mandando, e aí o senhor vai fazer assim, o senhor vai dar uma primeiro, depois a outra, ou então o senhor vai segurar na mão dele, vai soltando, então, orientar o pai como o pai deve proceder, porque a gente tem que levar em consideração, gente, que a maioria dos pais não são da área pedagógica. Então, a gente não vai querer, nesse momento, que ele execute exatamente como a gente faz do nada. A gente precisa orientar essa família. E aí, a gente pode orientar de duas formas. A gente pode orientar fazendo esse vídeo, mostrando para o pai as estratégias que que ele pode utilizar, né, os recursos, orientar como ele vai fazer. Ou você pode escrever o passo a passo e encaminhar e enviar para o pai, tá? A Ângela tá falando que gostaria de voltar, mas a mãe da aluna não vai deixar ela ir para a escola. Então, a gente não sabe como é que vai ser isso. A Jana dando uma ideia boa também. Usar reforçadores. Reforçadores, gente, no sentido de o que é que faz o meu filho, tá? Agora eu tô lá na casa, então eu vou pensar enquanto mãe, o que meu filho gosta? O que meu filho prefere? Então vamos dizer que ele gosta do desenho do Pocoyo, tá? É só um exemplo. Eu não vou deixar ele ver o Pocoyo antes da atividade da escola. Por que eu não vou deixar ele ver o Pocoyo antes? Porque senão ele não vai querer ir para a atividade da escola. Se o Pocoyo é uma coisa que ele gosta, você acha que ele vai deixar o que ele gosta para ir lá fazer uma atividade da escola? Por isso que eu volto lá. Vamos colocar as atividades na rotina da casa, tá? Da família. E aí eu sempre oriento a família. Já coloca de um jeito que ele vai entender que aquele horário ali é o horário para assistir a aula remota ou fazer a atividade que a professora mandou. Tá? Então, assim, aquilo que eu falei, a professora pode mandar um recurso, um material concreto, pode mandar uma folha, pode mandar uma atividade, e o pai vai colocar lá na agenda de uma forma que ele entenda que naquele dia, que naquele horário, ele vai fazer a atividade. Uma coisa que tem ajudado para alguns, agora não é para todo mundo, tá, gente? Mas para alguns é o uso do uniforme, tá? Então, colocou o uniforme, ele já sabe que é atividade relacionada à escola. Ele pareia uniforme com atividade da escola. Tem menino que não dá para você fazer isso, porque senão ele vai querer ir para a escola, ele vai querer arrombar a porta e voltar para a escola, que ele não tá entendendo que não pode ir para a escola. Então, assim, você vai ter que conhecer seu filho, tá? E aí, outra coisa importante, você colocou lá na agenda do jeito que ele entende. Mara, como é que meu filho entende? Mara, como é que meu aluno entende? Então, você vai ter que pensar. Eu oriento o seguinte, se você não sabe, coloque uma agenda mais concreta possível. Agora, se você, lá no início do ano letivo, você já avaliou, já fez uma sondagem, já viu que o seu estudante já conhece imagens, já identifica, pode começar com imagens, que não fotografias. Eu acho que fotografia, no primeiro momento, é uma coisa bacana. Você tira a fotografia dele executando tal atividade com aquele material. Então, essa é a caneta dele. Então, se você tira a fotografia da caneta dele, é mais fácil dele associar que ele vai usar a caneta agora, por exemplo, tá? Então, você tem que dar a agenda, a família tem que apresentar a agenda de uma forma que ele entenda, tá? Ou por fotografias, ou por imagens, ou por letras, palavras, né? Então, a gente precisa ver, né? A Cíntia tá falando que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta sobre o uso de telas.
o tempo para cada idade e os prejuízos ocasionados pelo excesso. Ah, vamos olhar, Cíntia. Tá lá no site, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, o que eu sei é que a tela do computador não é boa nem pra gente ficar muitas horas, né? Agora que a gente tá tendo que trabalhar mais tempo no computador, a gente sabe disso, né? A Nath está falando que essa sondagem é através da conversa com a família, e isso eu concordo. Tem família perfeito. A Nath, eu estou em contato com a família do meu aluno e só depois de muitos combinados é que eu vou começar com o estudante. Ótimo. Muito bom, gente. Ótimo. Nossa, que legal que vocês estão participando, né? E pode usar os objetos que tem em casa. Ótimo. Ale, obrigada. Isso, a gente vai pensar nisso. Coisas que a gente tem em casa. Porque aula remota não é só ficar aqui, ó, aula online, aula remota, aula à distância, qualquer aula, não é só o computador. A gente pode usar também currículo funcional natural. O que a gente tem no nosso ambiente pra gente ensinar. E lá no vídeo, né, que eu falei pra vocês, no meu vídeo do YouTube, eu dou alguns exemplos que eu vou dar aqui pra vocês também, rapidinho, porque, gente, não deu tempo de falar nem os 5 minutos que eu falei lá, mas tudo bem. Por exemplo, me ajuda a guardar a louça? Então a louça tá lá, a mamãe vai tirando, vai enxugando a louça e ele vai guardar. Para ele guardar a louça, ele vai precisar saber onde ele vai guardar a louça. Então, ó, ele já vai ter que classificar, parear, discriminar. Olha o tanto de atividades que ele está fazendo. Por exemplo, vai guardar os talheres na gaveta. Ele vai guardar a faca com a faca, a colher com a colher, o garfo com o garfo, né? Então, ele já está ali pareando. Ah, mas meu filho é perigoso, é perigoso faca, garfo. Não, então você não vai dar essa atividade, tá? Então, é perigoso pro seu filho? Vamos lá, vamos guardar a roupa. A mamãe passou a roupa, tá tudo dobrado, vamos guardar. Tem uma menina que eu atendo que a mãe tá super feliz, que diz que ela trabalhou, sabe, assim, a habilidade que ela desenvolveu foi a coordenação motora fina, enrolando meia. Então, aí já colocou, teve que procurar os pares, olha só, par de meia. Então, teve que procurar o par certo, espichar a meia na cama, colocar uma sobre a outra, enrolar. Aí diz que no começo a mãe ajudou, foi o apoio total, mão na mão. Aí ela foi enrolando, enrolando. Aí na hora de dobrar assim, a menina tem mais dificuldade, a mãe ajuda e depois ela guardou na gaveta. Aí a mãe teve a ideia, pegou caixa de sapato, encapou e colocou dentro do guarda-roupa das gavetas caixas de meia, de calcinha, de sutiã, disso, daquilo. E a filha tá fazendo isso. Ela está desenvolvendo várias habilidades ali. Ela precisa prestar atenção, ela precisa parear, ela tá desenvolvendo a coordenação motora fina, a atenção, a coordenação olho-mão. Mara, o que é isso? Mas assim, os pais não são obrigados a saber disso. Por isso que é legal a gente falar isso para eles, porque eles não se dão conta que essas atividades, elas são muito bacanas pra gente trabalhar várias habilidades, tá? Você não vai colocar seu filho um trabalho escravo dentro de casa para fazer as coisas, mas você vai colocá-lo para te ajudar de uma maneira prazerosa. Vem aqui com a mamãe, vem aqui, me ajuda a pegar os pregadores pra gente colocar a roupa no varal. E aí, ó, vamos fazer movimento de pinça, coordenação motora fina, né? Vamos tirar a roupa, vamos dobrar. Ele às vezes não vai dobrar do jeito que você dobraria, mas já tá te ajudando. Já tá ali desenvolvendo outras habilidades. Vamos colocar roupa de molho. As brancas nós vamos separar das coloridas. Então já pede para ele. As brancas a gente vai colocar de molho, as coloridas a gente vai colocar na máquina. Vamos contar quantas roupas a gente vai colocar na máquina? Vamos contar.
Que cor que é essa roupa que eu tô... Essa camiseta aqui, que cor que é? Essa camiseta é de quem? Né? Então, assim, dá pra gente trabalhar muita coisa com as coisas do dia a dia que a gente tem em casa mesmo, né? Nessas habilidades da vida diária, nas coisas que a gente precisa fazer. E aí cada pai conhece seu filho, vê o que ele pode te ajudar, o que ele pode fazer, né? A Ana Carla, amei. Não só os pais não pensam assim, mas também não havia pensado. Gente, a gente não pensa. O que a gente pensa? Que aula é só ler, escrever, aquele negócio. Não, a gente pode trabalhar de outras formas, né? A Cláudia, Mara, muito boas dicas. Importante que as atividades serão realizadas de forma prazerosa, sem gerar estresse nas crianças e nas suas famílias. Certo, ótimas dicas, ótimo. Aí, eu acho que foi a Jana que falou do reforçador. Eu tava falando justamente isso. Antes da atividade, eu não vou deixar ele fazer uma coisa prazerosa, assim. Eu já vou organizar, já vou colocar lá na agenda, ele tem que sentar, ele tem que fazer a atividade, ou a gente vai fazer alguma coisa em casa e tal. Terminou essa atividade, aí ele vai ter a atividade prazerosa. E aí já tá lá na agenda. Então ele sabe, por exemplo, vai acordar, vai tomar café. Ah, mas o café não vai estar prontinho, não. A gente vai ter que trabalhar para esse café vir aqui para a mesa. Vamos forrar a mesa. O que a gente precisa? O prato, a xícara. A mamãe vai colocar o leite, se ele não der conta de colocar, vai colocar o leite, você vai tomar e depois você vai retirar a xícara e vai levar para a pia. Ele já dá conta de lavar? Dá. Não, Mara, não pode, porque pode quebrar. Não, ok. Você, pai, vai ver o que seu filho tem condições de fazer. Entendeu? Aí, gente, tá na hora da atividade. Essa mesa, que é a mesa do café da manhã, é a mesa que ele vai fazer a atividade. Então, eu tenho que mudar essa mesa. Mudar no sentido de transformar a mesa que é de uma refeição para uma mesa de trabalho. Então, eu preciso tirar tudo da mesa, inclusive o forro da mesa. E aí, o que eu trago para essa mesa? O material que a gente vai usar. Esse material, gente, ele já tem que estar aqui. Porque eu fiz o meu filho sentar. Na hora que ele sentou, ai, peraí, que a mamãe esqueceu. Aí eu saio correndo. Quando eu saio correndo, ele sai correndo pro outro lado. Ele não fica aqui, tá? Então eu tenho que mostrar para ele, ó, na sua agenda, agora é hora de sentar na mesa. E a mesa agora é hora de lição. E aí, gente, não tem televisão, não tem brinquedo, não tem... Se ele tem joguinho no iPad, não tem iPad perto. Nada que possa distraí-lo. Agora é hora da atividade. E aí, eu acho que foi a Ana Carla que perguntou, quanto tempo? Aí, Ana Carla, é o tempo que ele conseguiu aí. Se ele conseguir 5 minutos, que seja 5 minutos de qualidade. E aí, em outro momento do dia, você coloca outra atividade. E você vai ampliando. Então, ele começa hoje com 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. E aí, amanhã, ele já pode ser 5 minutos e meio. Ele não vai dominar tanto o tempo, que ele ainda não sabe, mas você vai aumentando esse tempo, né? A Thelma tá falando, sim, Lilian, a live fica disponível no Instagram por 24 horas e depois vai pro YouTube. Ótimo, Thelma. Só que agora o Instagram tá deixando direto aqui. Então vai ficar no meu IGTV aqui. Mas eu sugiro que vocês vão lá no YouTube. Por quê? Porque eu postei 88 vídeos. Lá no YouTube nós temos 88 vídeos. Nós temos essas lives que a gente faz diariamente de segunda a sexta. Nós temos aulas que eu já dei, cursos que eu já dei, que eu gravei e coloquei lá. Então, assim, tá bem bacana. São 88 vídeos. E é legal que vocês estão no final de semana. Então, se tiver um tempinho aí no final de semana, vocês têm 88 oportunidades. Tem os temas ali, né, os títulos, aí vocês podem olhar.
Segunda-feira agora eu pretendo gravar outro vídeo, tá? Porque, como eu vi agora na live, eu não consegui falar nem um terço do que eu queria. Mas lá no vídeo de segunda-feira que eu postei, mais de 50 minutos, né, de vídeo. A Thelma disse que não sabia. Pois é, agora o Instagram tá gostando de mim, tá deixando um pouquinho aqui. Mas lá no YouTube é legal, porque já tá, assim, tem vários vídeos, tem de adequação curricular, que é bem acessado, as pessoas querem saber sobre adequação curricular, sobre aspectos mesmo do autismo, características, como identificar pessoas com TEA, inclusive é o que tem, as pessoas estão perguntando muito. Eu tô até pensando em fazer um curso, tá? Sobre identificação de sinais de autismo. E a gente tá pensando já nisso, aí eu vou anunciar aqui, anuncio para vocês também. Aqui, gente, foi só uma pitadinha. Nós vamos pensar em outras lives nesse sistema. Eu gostei muito que vocês interagiram comigo. Eu espero ter respondido a maior parte das perguntas. Mas eu gosto também de gravar os vídeos. Por quê? Porque a gente faz um roteiro e aí tem como a gente dar mais informações. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês assistam. Se vocês gostarem, marca lá o joia, tem um sinal do joia, aí vocês clicam lá, porque o YouTube gosta disso, né? Hoje mesmo eles mandaram os parabéns, eu recebi a mensagem, porque eu tenho agora mais de 500 inscritos. Então isso é legal. Por quê? Porque quanto mais inscritos a gente tem, mais eles divulgam. Então você assiste, gostou, dá um joia e se inscreva no canal. Aí tem um sininho lá, você aperta, aí você, é só isso, só clicar. Aí você já tá inscrito. Toda vez que eu lançar um vídeo, aí você vai receber a notificação. Aí você fez tudo isso, mas você tem um colega, você tem um amigo, você tem uma família que você acha bacana. Passa pra família, compartilha o meu link lá pra família, pros seus colegas. Eu falo muito para professores, para equipe pedagógica, porque, como eu falei para vocês, é a minha origem, né? Mas agora, com essas lives, muitas famílias têm me procurado. Então, cada vez mais eu tô focando também em famílias. A gente tá procurando fazer essa dobradinha, até porque, gente, é uma coisa só. A gente tá aqui para fazer o melhor para o nosso filho e para o nosso estudante. Então a gente tem que se unir cada vez mais, né? Conversa um pouco sobre educação infantil para crianças com TEA. Ah, legal, Ana Carla. Eu vou fazer alguma coisa pensando na educação infantil. Mas assim, o que a gente precisa prestar atenção? No nosso filho aí, no nosso aluno. Por exemplo, a gente precisa ter alguns marcos no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Os seres humanos, eles passam por desenvolvimentos próprios da espécie humana. Então é bacana você conhecer aí o seu filho, ver como é que o seu filho tá em relação a esses marcos do desenvolvimento. A gente teve aqui antes de ontem a Amanda Campos, a psicóloga, falando sobre esses marcos do desenvolvimento. E ela vai vir outro dia para dar orientações de como a gente pode estimular. Mas como eu falei, a gente está pensando em fazer um curso para falar sobre esses marcos do desenvolvimento. Para a educação infantil, para o ensino fundamental, importante a gente pensar naquilo que o meu filho precisa agora, tá? A gente vê, por exemplo, características gerais, tá? Gerais das pessoas com TEA, dificuldades na comunicação e interação social e nos comportamentos estereotipados e repetitivos. Então, a gente precisa trabalhar com essas coisas, né? A Sheila Macedo tá dizendo que eu tô
blogueirinha e tô ajudando muito. Ah, eu tô longe de blogueirinha. Mas assim, o nosso objetivo aqui, gente, é compartilhar o máximo possível que a gente pode de informação, de conhecimento, de troca de informações. Eu vou sim fazer mais vídeos interativos, porque eu gostei muito, vocês participaram demais. A Nath entrou aí, gente, a Nath é uma mãe poderosíssima, sabe? Ela não é da área pedagógica, não era, né? Agora ela entrou, mas ela não era, e ela estimula até hoje, mas mesmo sem ser da área, ela estimula a Alice, a filha dela. Por isso, deixa eu ver quem é que falou da educação infantil, Ana Carla. A gente pensar nessas características, justamente para a gente trabalhar na intervenção nisso que o menino precisa, tá? Então é interessante a gente conhecer. Por exemplo, a gente tem meninos que a gente precisa trabalhar a habilidade de sentar. Tem menino que não senta. Então a gente precisa ensinar a sentar. E aí ele vai sentar por 2 segundos e vai levantar. E aí a gente vai ter estratégias para quê? Para voltar para sentar, e ele vai ficar 4 segundos. Mano, isso é muito pouco. É muito pouco, mas para quem tem filhos que não conseguem sentar, a gente sabe que... Eu até brinco, né? Trabalhar com pessoas dentro do TEA é suar a camisa. A Maria Fabiana diz que foi ótima. A Priscila, adotar animais ajuda no desenvolvimento. Boa, legal. A Jana diz que a gente está ajudando muito. A Kátia, estou tendo minha primeira experiência com TEA. E segundo as coisas que foram faladas, estou fazendo coisas corretamente. Uhul! Parabéns, Kátia, isso mesmo. Márcia Marra, parabéns, Mara. Tenho acompanhado suas lives, estão muito importantes como subsídio para o nosso trabalho. Muito obrigada. Marisa, pura verdade. Gente, eu tô amando, ficou muito legal. Eu espero, assim, que tenha realmente ajudado. Assistam lá no canal do YouTube o vídeo que eu postei segunda-feira. Autismo, aulas remotas. Como eu falei pra vocês, se vocês gostaram, dê um joia, compartilhem, se inscrevam no canal, podem escrever lá, ou então aqui no meu direct, tá? Sugestões de temas pra gente abordar, que a gente vai pensar nisso sim, tá? E compartilhem com o máximo de pessoas. A gente faz isso mesmo para compartilhar. A Priscila, aqui em Portugal, disse DEA, distúrbio do espectro autista. Isso. E já foi PEA, perturbações do espectro autista. Quando eu comecei a estudar aí em Portugal, eles falavam PEA também, né? Mas assim, a gente tá falando do mesmo espectro, né? Gente, nosso tempo acabou. Eu tô assim muito feliz, muito, muito mesmo. Muito grata a vocês por terem acompanhado. E pedir, dá uma passadinha lá no canal do YouTube, assistam Autismo Aulas Remotas e compartilhem o máximo que vocês puderem. Assistam os outros vídeos, é feito com muito carinho para todos vocês, tá bom? Sejam cada vez mais muito, muito bem-vindos. Segunda-feira a gente começa de novo as lives aqui, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Então, cada dia a gente tem um tema novo, um tema diferente, convidados. A gente tem sugestões de atividades também, feitas por mães com seus filhos aqui pra gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero vocês segunda-feira às 18 horas. E se vocês tiverem um tempinho, vão lá no meu YouTube, tá bom? São mais de 88 vídeos para vocês. Muito obrigada.